Ora, sejam bem-vindos a este projeto, o projeto MH4HRM, Mental Health for Human Resource Management. É uma parceria com diferentes países. Espanha, SGS é a coordenadora. Há também parcerias com a Croácia, Itália, Grécia e, claro, Portugal. É uma iniciativa europeia pioneira no âmbito do programa Erasmus+. Tem foco na saúde mental, no contexto empresarial, e fortalecer as competências dos profissionais de recursos humanos é um dos grandes objetivos. Este podcast pretende trazer ferramentas na área formativa e também informativa para partilhar boas práticas e recursos sobre a gestão de questões emocionais e psicológicas no ambiente de trabalho. Acima de tudo, a promoção do bem-estar dos colaboradores. Ora, então, sejam muito bem-vindos a este podcast. Vamos falar sobre saúde mental, um tema atual, importante e que não pode ser ignorado e que não pode mesmo ser ignorado hoje em dia. É um tema transversal a todo o tipo de empresas e é precisamente pelas empresas que nós vamos começar este podcast e temos aqui connosco Diogo Freitas, é CEO do Office Total, uma empresa com sede em Ponte Lima e que começou em 2008, penso eu, com uma representação de marcas internacionais em regime de exclusividade. Em 2013, novas conquistas, começaram a trabalhar se calhar com um investimento que agora vos distingue, as icónicas marca belga, não é? As bolachas, e em 2015 a pastelaria industrial com a marca Aurora. Hoje em dia têm outras marcas na vossa empresa. A minha pergunta é: estamos a começar a abrir um caminho diferente no cuidado da saúde mental? Olá, bom dia. Só um reparo, nós iniciamos como produtores em 2015, portanto só temos 10 anos enquanto produtores. Sim. E a marca Aurora iniciou em 2017. Ok. E neste Fica momento ao reparo. somos o primeiro operador nacional de bolachas e o primeiro operador nacional de bolos, o segundo no global em bolos e o quarto no global em bolachas. Muito bem, então a pergunta é se de facto as empresas estão a preocupar com a saúde mental. Sim. No nosso caso, nós temos essa preocupação, embora às vezes seja complicado perceber de que forma é que o devemos fazer. Dou-lhe um exemplo. Há cerca de 2 anos atrás, contratámos uma empresa de psicologia, uma empresa conceituada a nível nacional. Pagámos uma avança mensal e proporcionámos a todos os trabalhadores a possibilidade deles terem uma ligação com um psicólogo quando entendessem, como entendessem, de forma totalmente gratuita e não reconhecida por nós, ou seja, a administração nunca saberia quem foi ter a consulta, o que é que foi dito na consulta, portanto era Totalmente anónimo. Totalmente anónimo. Poderiam ser consultas pessoais, virtuais, como as pessoas quisessem. E ao fim de cerca de 1 ano desistimos, porque não houve um único trabalhador que tenha ido aproveitar essa oportunidade. E poderia ser apenas para uma conversa, para se conhecer ele próprio um bocadinho melhor, ou poderia ser por qualquer problema de saúde mental que tivesse. E nós sabemos que existe dentro da nossa empresa, como existirá em todas, algumas pessoas que de facto sofrem com alguns problemas de saúde mental. Normalmente mais ansiedade ou de stress, mas que também podem e devem ser tratadas ou, de algum modo, ajudadas através de um psicólogo. Mas acha que as pessoas ainda veem a ida ao psicólogo como algo que lhes diminui, que os fragiliza? Eu creio que cada vez menos, até porque o que mais vemos nas redes sociais é influencers a dizerem que foram à terapia e, portanto, eu acho que isso, de algum modo, ajuda as pessoas a fazê-lo. Nós pensávamos que este apoio que estávamos a dar iria ser muito utilizado, nomeadamente porque ir a um psicólogo ou ir a um psiquiatra custa muito dinheiro. Dificilmente pode ser tratado pelo Sistema Nacional de Saúde, portanto os tempos de espera são alargadíssimos e pensámos efetivamente que isto seria uma mais-valia para toda a gente. E a verdade é que ao final de 1 ano entendemos que não fazia sentido, porque não tínhamos ninguém
A usufruir do serviço que vocês estavam a oferecer. Exatamente, ou seja, pagávamos uma mensalidade e não tínhamos nenhum usufruto. Portanto, eu não lhe consigo explicar exatamente o porquê, sabendo que existem pessoas que sofrem disso. Já tivemos alguns casos de ataques de pânico dentro da empresa, em que foi lá o INEM, porque quando se tem um ataque de pânico a pessoa pensa que vai morrer. Algumas que estão a ter um ataque cardíaco, algo do género. E, portanto, por essas razões, nós entendemos que devíamos aproveitar a nossa capacidade financeira estável para poder dar mais um usufruto aos trabalhadores. Infelizmente, não foi utilizado. É uma empresa de produção, com linhas de produção e, portanto, um trabalho que é constante, que é rotinado e que traz também alguma exigência nos níveis de produção. Isso pode provocar fragilidade na saúde mental. Daqui é que podemos entrar na parte em que posso ser considerado um pouco insensível. Mas antes de lhe dar a resposta, eu vou-lhe contar a minha história. Eu, desde os 14 anos, mais ou menos, portanto há 21 anos, 22 anos, eu comecei a sofrer de ataques de pânico. E na altura, há 20 anos atrás, era muito difícil perceber o que aquilo era. Portanto, os meus pais levaram-me a neurologistas, fizemos análises de ataques à cabeça, 50 mil coisas, porque toda a gente achava que era algo físico. Depois percebemos que era algo psicológico e eu fui sendo acompanhado por um psicólogo. Melhorei, piorei, melhorei, piorei. E há cerca de 4 anos, ou 5 anos, na altura mais ou menos da pandemia, tive o momento mais negro, se pode dizer assim, da minha vida, em termos psicológicos, em que fiquei cerca de 2 meses sem praticamente conseguir sair de Ponte Lima. Ou seja, o facto de pensar ir até Lisboa, onde tenho a maioria dos clientes, fazer uma reunião, causava uma angústia tremenda. Eu entrava na autoestrada, dava um ataque de pânico e eu saía da autoestrada na saída seguinte. Portanto, eu sei perfeitamente o que é viver com esses problemas de saúde mental. Nunca fui uma pessoa deprimida, nunca tive problemas mais graves de pensamentos suicidas, nada disso, mas sempre com uma ansiedade tremenda que não era provocada pelo trabalho, mas por mim mesmo, ou seja, medos de ter medo. Entretanto, com estes anos todos fui ficando muito conhecedor da área e mesmo continuando a ir regularmente, não de mês em mês, mas de vez em quando, ao psicólogo, é mais por uma conversa, porque já me conheço suficientemente bem para perceber quando é que estou em momento de poder ter um ataque de pânico e como resolver esse... Portanto, são consultas mais preventivas. Mais preventivas e mais como uma conversa, às vezes conhecer um bocadinho melhor como é que estou e de que forma é que posso agir. Portanto, eu tendo esse conhecimento, eu estou muito consciente de que isso é um problema cada vez maior, ou pelo menos cada vez mais falado, e que deve ser tratado, deve ser acompanhado. Onde é que está a parte em que eu não me revejo? Eu não considero que uma pessoa que tenha um problema de saúde mental, e quando digo saúde mental, digo estas coisas relativamente simples, uma ansiedade, um stress, uma depressão não muito profunda, eu não considero que essas pessoas devam ser tratadas de forma especial. Ou seja, o que eu aprendi com este meu problema, que é uma tendência, ou seja, o que eu já sei também com o tempo é que isto não desaparece, ou seja, de vez em quando existe algum ponto de alguma ignição, eu volto a ter medos antigos e depois tenho que me tratar internamente para evitar que eles ressurjam. Portanto, eu não considero que isso deva ser feito junto das outras pessoas de uma forma diferente. Ou seja, a forma de tratar a maioria dos problemas psicológicos deste nível, okay? Não falo em coisas gravíssimas como esquizofrenia, nada disso, ou depressão profunda, é combater. É a única forma. Ou seja, se eu tenho medo de andar de elevador, se me causa uma ansiedade tremenda e me dá um ataque de pânico, a única forma é eu combater constantemente o andar de elevador, até que há um momento em que eu me ensino a mim próprio
que não há razão para ter um medo, que é um medo injustificado e que a minha mente tem que mudar e desligar esse clique. Portanto... E vai tentar andar de elevador. E vou tentar andar de elevador e vou estar mal a primeira vez e vou estar mal a segunda e a terceira e a quarta e vai chegar um momento em que eu vou desaprender a estar mal. Um trabalhador numa linha de produção, muitas vezes, não tem essa possibilidade de parar, de pensar, de se aperceber que está com sinais com uma fragilidade de saúde mental. Nesse caso, a vossa empresa consegue, os recursos humanos conseguem detectar alguns sinais dos colaboradores? É difícil detectar, porque as nossas linhas de produção, e convido-a desde já a visitar, são muito automatizadas. Ou seja, podemos ter um operador a trabalhar isolado. Quando digo isolado, não é sem contacto dos colegas, mas no início da linha e depois só termos outro a 100 metros de distância. Portanto, há ali um gap muito grande em que, eventualmente, aquela pessoa pode estar sozinha durante meia hora ou uma hora, sem contacto direto com outros colegas. Portanto, é difícil de perceber, efetivamente, se alguém está a ter algum tipo de dificuldade mental. Seja um stress exagerado, seja uma ansiedade, mas nós estamos sempre abertos a que as pessoas venham falar connosco. Seja com o diretor de produção, seja com o chefe de linha, seja com a equipa da qualidade e da segurança no trabalho, seja comigo, estamos sempre abertos. Eu próprio, quando percebi que uma colega que está na linha de produção, já está há muitos anos, começava a ter ataques de pânico, pedi-lhe se podia falar com ela e fui falar com ela, dar-lhe o meu testemunho e tentar demonstrar-lhe que, primeiro, que ela não iria morrer de um ataque de pânico, portanto, isso era um medo infundado, e que há formas de o combater. Claro que devia procurar ajuda profissional e que nós estaríamos disponíveis a ajudá-la nesse sentido, nomeadamente custeando as despesas, mas também falando, abrindo-se com os colegas, falando comigo se quisesse, que era uma pessoa que já tinha passado e que passa por essas situações. Portanto, é difícil percebermos se alguém está a passar por isso, a não ser casos graves quando vem a ambulância, por exemplo, aconteceram algumas vezes, mas estamos sempre abertos a que isso aconteça, a que as pessoas falem connosco para podermos ajudar. Por exemplo, nós damos seguro de saúde a todos os trabalhadores com mais de um ano de casa. O seguro de saúde que temos é o mais evoluído, que inclui oncologia, inclui psiquiatria, inclui psicologia, etc. Portanto, damos as ferramentas, em termos financeiros, para que qualquer trabalhador da empresa consiga ser apoiado em qualquer doença, nomeadamente doenças de foro psicológico. Mas não nos cabe a nós obrigar alguém a que o faça, e mesmo a sugestão pode ser mal interpretada. Há pessoas mais sensíveis e, portanto, pode ser mal interpretada ou dizer, se calhar tens que ir a um psicólogo, ver como é que anda. Nem sempre pode ser encarado da melhor forma, Sim. não é? Tem café gratuito, tem um ginásio também gratuito, tem matraquilhos. Isso faz parte da promoção do bem-estar e da saúde mental nos trabalhadores. E neste momento estamos a melhorar todas as infraestruturas, construímos um segundo refeitório para que a equipa, ou seja, como a fábrica tem uma dimensão grande, para que não tenham que andar tantos metros de um lado para o outro. Portanto, tem 2 salas de refeição totalmente equipadas. Montamos agora uma sala de leitura para que, com vários livros, melhor, está em montagem, com vários livros, para que as pessoas possam relaxar durante um período que entenderem a ler. A verdade é que ninguém usa isso. Ou seja, o ginásio, por exemplo, pontualmente há um colega que vai, mas normalmente ninguém utiliza. E não sabemos exatamente porquê. Os próprios matraquilhos, eu raramente vejo alguém a jogar. A sala de leitura tem a ideia que pouca gente também vai utilizar, ou seja, nós queremos criar e tentamos criar um espaço de trabalho saudável e agradável, mas nem toda a gente tem essa cultura de aproveitar essas situações. Se calhar estamos a agir da forma errada, se calhar as pessoas preferiam outra coisa qualquer. E estamos sempre abertos a que essas situações nos sejam ditas,
É importante dizer que nós somos um great place to work, o que para uma empresa, e renovamos agora novamente Em 2025, em junho. Sim, e agora renovamos para 2026, o que para uma empresa de produção não é muito comum, porque uma empresa de produção são pessoas com salários mais baixos, com trabalhos repetitivos, com potencial de evolução limitado versus alguém que esteja numa empresa, numa área comercial, por exemplo, mas ainda assim conseguimos isso e acreditamos que seja por várias razões e se calhar também por estas que nós proporcionamos. A verdade é que a maioria dos colegas não utilizam os benefícios que a empresa dá. O próprio seguro de saúde, ou seja, o próprio seguro de saúde. Tivemos um colega que infelizmente teve cancro, entretanto reformou-se, eventualmente voltará à empresa, porque ele percebeu que a vida de reformado é uma vida muito chata, portanto provavelmente voltará à empresa, ou seja, enquanto reformado e trabalhador, num trabalho mais tranquilo, e ele percebeu que o seguro de saúde é incrível. Ou seja, ele foi tratado para a questão do cancro no Serviço Nacional de Saúde por uma questão de facilidade e de qualidade, porque o Serviço Nacional de Saúde é, de facto, muito bom nesse aspecto, mas todos os exames acessórios foi fazendo com recurso ao seguro de saúde. E porquê? Porque em vez de estar a esperar 2 semanas, fazia no dia seguinte. E nós também no seguro de saúde notamos que a maioria das pessoas não utiliza. Não utiliza. E se fosse por não ter problemas de saúde era extraordinário, mas toda a gente vai a uma consulta, toda a gente tem que trocar de óculos, toda a gente... E não usufruem disso, sim. Este é um podcast também muito virado para os recursos humanos e para a importância e para dar ferramentas aos recursos humanos para trabalhar na questão da saúde mental. Qual é a importância dos recursos humanos nesta área dentro de uma empresa? A nossa organização não tem propriamente um departamento de recursos humanos. Nós tentamos ser o mais flat possível, ou seja, pouco verticais e mais horizontais. Portanto, há uma ligação muito direta entre toda a gente e a administração ou o CEO da empresa ou o que seja. E, portanto, não temos propriamente um departamento de recursos humanos. E estamos sempre de portas abertas. Por exemplo, temos um grupo do WhatsApp de toda a companhia, em que está a administração, a parte comercial, a parte do ID, os operários de linha, toda a gente, e vamos às vezes trocando mensagens ou informações relevantes acerca da empresa, e portanto toda a gente tem o meu telemóvel, toda a gente tem o telemóvel do meu pai, toda a gente tem sempre disponibilidade para falar comigo, com o meu pai, com quem quer que seja. Portanto, nesse aspecto, tentamos ser uma empresa o mais flat possível, o mais horizontal possível, para que toda a gente... São departamentos muito próximos. Muito, muito, muito próximos. Ou seja, o meu pai gosta muito da palavra família. Eu não conheço toda a gente da empresa. O meu pai conhece toda a gente da empresa e conhece-os todos pelo nome, porque eu normalmente não estou tanto na empresa, estou mais fora. Mas tentamos sempre ter essa proximidade e nunca, em momento algum, há impossibilidade das pessoas falarem com quem quer que seja dentro da empresa, seja o diretor de produção ou seja o CEO da empresa. O que sentimos é que coloca-se demasiado ónus na empresa e pouco ónus no trabalhador. Ou seja, quando há um problema, a responsabilidade é sempre da empresa. E sim, há uma responsabilidade da empresa, nomeadamente em termos sociais. Estamos a falar da saúde mental. Estamos a falar de qualquer questão. Ou seja, se a pessoa está estressada, a responsabilidade é da empresa. Se a pessoa está ansiosa, a responsabilidade é da empresa. Da empresa, digo eu, do trabalho, do da exigência, que é feito, por exemplo, da exigência na produção, do cumprimento de metas. E é aí que a minha, mesmo tendo esta questão comigo de saúde mental, que eu não consigo perceber, porque a nenhum trabalhador na empresa, mesmo na área comercial, é exigido mínimos para se manterem na empresa. Nenhum colega tem, por exemplo, metas mensais para atingir. O que tem em si é objetivos de grupo, conjuntos, em que a empresa diz, o objetivo para este ano é crescer 10%, vamos supor, e vamos trabalhar todos em conjunto para conseguir atingir. Isso exige da área comercial, da área de produção,
da administração, de toda a gente. Do E isso marketing. não coloca pressão no trabalhador? Com certeza que pode provocar, mas um trabalho sem pressão é um trabalho sem ambição, no sentido em que nós estamos a mover porquê, afinal, não é? E eu acho relevante, na minha forma de gerir, que qualquer colega meu perceba que é uma parte fundamental da engrenagem. E, portanto, ele não cumprir determinadas metas vai pôr em causa todos os outros colegas. Ora, sim, há uma pressão muito menor do que as pressões que eu já vivi antigamente enquanto trabalhava noutras empresas. Mas e permita-me dizer isto com toda a frontalidade, não há maior pressão do que o dono de uma empresa pequena. Porque, no final de contas, eu sou o responsável da empresa, mas também sou sócio maioritário da empresa, do grupo. No final de contas, o que sucede é que, se houver um problema, todos os meus colegas saem da empresa, no limite recebem indenização ou não, se a empresa tiver capacidade para lhes pagar, e vão para o fundo de desemprego. Comigo não acontece isso. Perco tudo e tenho que começar de novo. E isso dá-me força para eu tentar fazer sempre o meu melhor. E o que sucede também numa empresa pequena é que, normalmente, a responsabilidade recai essencialmente sobre 2 ou 3 elementos. Não sobre mim apenas, mas sobre 2 ou 3 elementos. Ou seja, se os meus colegas não cumprirem os objetivos, lhe garanto que o diretor de produção vai cumpri-los, com os colegas ou sem os colegas. E esse sim tem pressão. E vive perfeitamente bem com ela. E depois existem outras pessoas que, se calhar pela sua forma de estar, ou porque consideram que o trabalho é um apêndice, um mal necessário, em vez de ser um gosto pelo que fazem, que se calhar consideram que qualquer pequeno pormenor é uma pressão. Mas sim, concordo consigo que existe uma pressão, eu diria que em todas as empresas, mas não concordo quando pareceu-me que tentou dizer que isso pode ser uma pressão negativa. Há uma ligação negativa entre a pressão e a fragilidade na saúde mental. Isso eu tenho dúvidas. Ou seja, eu acredito que sim, num determinado patamar de pressão, num colega que te faça um trabalho normal, ou seja, de 8 horas de trabalho, etc., não me parece que isso possa... Ou melhor, não deveria ser suscetível de suceder. Como CEO, está disponível para, por exemplo, receber formações na área da saúde mental lá na empresa? Acha importante que haja esse tipo de formações, não só para os diretores e responsáveis, mas também para os elementos de produção, para todos os funcionários? Alertar para sinais, porque muitas vezes as próprias pessoas podem não reconhecer esses sinais. Sim. Eu acho muito importante a formação. Aliás, a formação é obrigatória por lei, portanto, temos que a proporcionar. Mas não a de saúde mental. Não a de saúde mental, exatamente. Temos que a proporcionar. Não me parece descabido uma formação desse género se conseguir trazer mais-valia ao trabalhador. Eu recordo-me que há uns anos atrás, 2 anos, algo do género, fizemos uma formação de gestão de stress para quadros intermédios. Chefes de linha, diretores de produção, ok. E, na verdade, todos saíram de lá entusiasmados. Muitos diziam, sim, tudo o que o formador disse eu reconheço como verdadeiro, mas como é que eu ponho isto em prática? Porque essa é a parte mais complicada. Sim, é extraordinário vivermos todos sem stress. É extraordinário que eu, enquanto responsável de produção, não tenha que exaltar-me em algum momento com um colega. Isso é o ideal. Mas isso é possível? Mas isso não é a realidade. Não, isso não é a realidade. Ou seja, isso é o ideal. O ideal é isso não acontecer. Mas há um erro, há 2 erros, há 3 erros, há 4 erros consecutivos e com o responsável de produção a alertar. Será que é possível? Será que há gente com essa capacidade de perceber que estamos a fazer um caminho mau e não se exaltar de algum modo? Eu não digo exaltar com palavrões, não é nada disso, mas exaltar-se de algum modo
que a outra pessoa possa entender como uma pressão, é possível que isso aconteça. Eu tenho algumas dúvidas. E por isso é que a minha forma de liderar, eu preciso de um grupo restrito de pessoas comigo e que seja um grupo restrito que seja semelhante a mim. Eu tenho muita dificuldade em ensinar, é algo que é um defeito que eu tenho, ou seja, tenho muita dificuldade em ensinar, tenho muita dificuldade em lidar com gente, não a nível comercial, que é a minha vida, mas a nível de ter a empatia necessária para ouvir o outro, tenho muito essa dificuldade e quando alguém vem falar comigo eu faço um esforço muito grande para conseguir ter essa empatia, essa disponibilidade, porque a minha mente já está no outro lado qualquer, porque não consigo perceber que aquilo seja um problema. Mas depois rodeio-me de pessoas, nomeadamente o nosso COO, que é uma pessoa muito sentimental, com muita empatia e que consegue perceber isso e que normalmente faz um balanço entre, por exemplo, uma decisão mais fria que eu possa tomar e uma decisão mais empática que tenha que ser tomada junto de alguém. Portanto, eu reconheço que tenho essa dificuldade. Tento a mudar, principalmente quando estou a falar com pessoas que me vêm procurar com ajuda, mas confesso que com o meu grupo mais restrito, eu felizmente não tenho que me conter e posso falar de qualquer forma, sem qualquer entrave, e o mesmo acontece do lado deles para comigo. E, portanto, eu mesmo sofrendo dessas questões de saúde mental, que são muito limitadoras, atenção, muito limitadoras, eu recordo-me dos momentos em que agora estou bem, felizmente, mas nos momentos em que estava pior, que era extremamente limitador, eu não ia à praia com as minhas filhas, era terrível. Eu tenho 4 filhas, portanto, imagino que elas querem ir fazer qualquer coisa e eu limitava-me e não conseguia fazer. Portanto, mesmo tendo essa consciência, não a considero que venha do trabalho e tenho dificuldade em ter empatia por alguém que diz, epá, eu estou cheio de stress. Mas, ok, mas é stress porquê? Epá, porque temos que produzir 1000 caixas e eu só consegui produzir 900. Epá, eu não consigo conceber isso como stress. Percebo que para alguém seja, é-me difícil entendê-lo na minha forma de pensar. E por isso, quando não o consigo fazer, peço a outro colega com mais... Voltamos à empatia e sensibilidade. Exatamente, para tentar resolver o inteligência emocional. Inteligência emocional, que é algo que eu, de facto, me falha. É um tema que, de facto, me falha e cada vez mais importante, nomeadamente nas novas gerações. Ou seja, eu não sinto tanto isto numa geração mais dos 40, 50, 60 anos, sinto isso mais numa geração dos 20 anos. É que... Estou a falar de forma genérica. Sim, estamos a falar de forma geral. Sim. Acha que há uma maior fragilidade nas gerações mais novas? Acho que há uma maior fragilidade nas gerações mais novas. Na gestão do stress, na gestão de questões diárias que vão acontecendo. Sim, sinto isso. Não sei porque... Quer dizer, acredito, mas sem qualquer base fundamentada. Ou seja, é apenas uma ideia que tem a ver com a educação que tiveram e com a facilidade que tiveram de coisas que outros não tiveram. Portanto, o meu pai, que tem 59 anos, teve que começar a trabalhar aos 13 anos. E foi trabalhar para nas obras, e depois na restauração, etc, etc, etc. Depois foi fazendo o seu caminho. Eu não tive essa necessidade. Embora eu tenha trabalhado desde os 16 anos, não era por uma necessidade, era por uma vontade. Mas ainda agora que estou na universidade novamente, vejo que os meus colegas, portanto, eu tanto tenho colegas de 60 anos como colegas de 18, que acabaram de sair da secundária, são, de facto, frágeis. E as empresas não terão que se adaptar a essa nova realidade? Eventualmente. É algo que eventualmente teremos de estar capacitados a fazê-lo, mas sabendo desde já que há empresas com maior facilidade de o poder fazer do que outras. Por exemplo, uma empresa da área do marketing, da área da criatividade, ou uma empresa da área da informática, tem muito mais possibilidade de conseguir encontrar a melhor solução para o seu trabalhador. Por exemplo, se ele vive melhor no teletrabalho, não há problema nenhum em fazê-lo, do que uma empresa produtiva.
Porque nós não temos solução de fazer isso. Nós não podemos dar um teletrabalho. Nós não podemos simplesmente dizer assim, epá, olha, hoje não me apetece ir a algum problema. Não, isso não é possível, porque acontece algumas vezes, mas não é possível porque uma linha de produção precisa de X pessoas para trabalhar. O que é que sucede? O que sucede é que, infelizmente, e vai contra os meus princípios, mas que me parece que é a única solução por duas razões. Uma das razões é essa, da fragilidade que eu vejo nos mais jovens. A segunda razão é a falta de mão de obra. Cada vez temos uma fábrica mais automatizada. E isso não era o meu objetivo, ou seja, eu entendo que uma empresa deve trazer valor nomeadamente à sociedade, dando trabalho, aumentando salários, etc. Mas vejo dificuldade em fazê-lo, ou seja, nós temos dificuldade em contratar e temos alguma rotatividade exagerada nas pessoas que entram... Na manutenção de um trabalhador. Tem dificuldade... Nos novos. Ou seja, nós temos muitos trabalhadores com 8, 9, 10 anos e depois os recentes, há muita rotação. E isso poderá denunciar alguma falta de bem-estar, por exemplo, dentro da própria empresa? Poderá, mas temos feito todos os testes e somos considerados uma empresa exemplo. E muitas vezes o que fazemos é levar os nossos trabalhadores a outros lados para eles verem outras realidades noutras fábricas e, normalmente, quando esses trabalhadores regressam, dizem a nossa fábrica é incrível. Repare, não temos que usar auriculares. Porquê? Porque temos um nível de ruído muito baixo. Temos uma fábrica climatizada, o que não é normal na indústria alimentar, nomeadamente bolachas. Não trabalhamos à noite. Ou seja, temos 2 turnos apenas e tentamos que não haja o terceiro. Pontualmente existe o terceiro, mas tentamos que não haja o terceiro porque trabalhar de noite é chato. Ou seja, trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã é chato. Portanto, tentamos que isso não aconteça. E vamos dando muitos benefícios. Dou-lhe exemplo. Além de todos esses que nomeou, no ano passado, em 2024, no início das aulas, demos um vale em dinheiro a cada filho de cada trabalhador em idade escolar. Portanto, houve colegas que receberam 500 euros porque tinham 3 filhos, outros que receberam menos porque tinham 1, enfim. No ano passado também distribuímos a rentabilidade da empresa por trabalhadores. Demos até 2 salários extra a cada trabalhador. Portanto, tivemos pessoas a receberem 16 salários, dependendo da idade que estão na empresa. Mais de 3 anos recebiam 2, mais de 1 ano recebiam 1 e menos de 1 ano recebiam meio. E vamos fazendo essas coisas sempre. E, portanto, temos um salário mais alto da indústria alimentar do nosso setor. Neste momento, eu comprometi-me em 2024 a aumentar o salário médio em 20% na empresa até 2026 e o salário mínimo ser de 1.000 euros. Ou seja, o salário mínimo é de 870. Nós pagamos, creio que 7 ou 8% mais e em 2026 vamos pagar significativamente mais do que o salário mínimo. Depende também do que vem aí do acordo social e de qual será o salário mínimo, mas pagaremos mais com certeza do que o salário mínimo nacional. Pagamos um subsídio de refeição superior. Portanto, em termos financeiros, acredito que somos uma empresa exemplo e tentamos dar as melhores condições aos trabalhadores. Isso é um fator importante para a questão da saúde mental? Bem, o dinheiro não. O dinheiro não é. Na minha visão, o dinheiro não é. Agora, a saúde mental, talvez seja a interpretação de cada pessoa seja diferente da outra. Por exemplo, para uma, o trabalhar das 8 da manhã, ou melhor, das 6 da manhã às 2 da tarde é extraordinariamente bom, porque consegue ter a tarde livre e isso dá-lhe uma liberdade espetacular e consegue ter um nível de uma qualidade de vida melhor. Tenho um trabalhador, por exemplo, que gosta de entrar às 4 da manhã e nunca quer mudar aquele turno. Portanto, é o primeiro a entrar, entra às 4 da manhã e sai às 7 horas depois. Portanto, ele ganha 8 horas, mas só trabalha 7. Portanto, eu acho que depende de cada um. E conseguir conjugar tudo isso quando se tem 80 pessoas é muito difícil. É muito difícil. E teremos mais, portanto, este ano estamos a contratar, no próximo ano continuaremos a contratar se tudo se mantiver dentro do pressuposto, até porque compramos agora uma operação muito importante que vamos trazer para Ponte Lima
mais gente, mais tudo. Portanto, lidar com 80 cabeças é muito complicado. É muito mais fácil lidar com 10 pessoas, porque conseguimos mais facilmente percebê-las todas, em primeiro lugar, conhecê-las todas muito bem e gerir essas questões. Portanto, na nossa empresa não há nenhum tipo de diferenciação salarial, que para além de ser ilegal é imoral, portanto isso não existe de forma nenhuma. Temos um nível de chefias de mulheres muito elevado, nomeadamente em chefias intermédias, diretores de qualidade, é mulher, diretor de ID, é mulher, marketing, é mulher, logística, é mulher. Portanto, temos de facto muitas mulheres a trabalharem, o que, deixe-me desde já dizer-lhe, a imposição de cotas, do meu ponto de vista, é limitador para a própria mulher, porque a minha ideia é se eu estou ali por cota ou estou ali porque sou bom. Ou por mérito. Exatamente. Portanto, isso deixa-me assim algumas dúvidas no ar. Mas não tenho dúvidas que em algumas empresas ainda exista uma tendência a valorizar mais o trabalho do homem do que da mulher. Não tenho dúvidas disso. Eu gostaria de voltar um bocadinho atrás, mas falar um bocadinho do futuro. Da questão da formação, que há pouco falamos. Frequentou 2 anos em Economia, agora está a fazer Filosofia, 2 áreas muito diferentes. O que eu lhe pergunto é se as universidades estão preparadas ou se deveria haver aqui uma adaptação na formação de gestores dentro da saúde mental. Pronto, quando eu andei na Faculdade do Porto, portanto já foi há quase 20 anos, um bocadinho menos, mas quase 20 anos, isso não era tema. Pronto, ninguém falava de saúde mental, se falavam, eu desconhecia totalmente, portanto, isso não era tema. Era muito técnico, não havia qualquer tipo de cadeira que falasse nomeadamente, até de recursos humanos, de como lidar com pessoas, não havia. Estou agora em Filosofia, portanto, passaram-se quase 20 anos, é uma área totalmente diferente, é uma área que exige inteligência emocional, de algum modo, porque temos que conseguir perceber o outro para argumentar com ele. E continua a haver uma despreocupação em formar pessoas. Ou seja, eu vejo uma preocupação em ensinar, em nos dar capacidades para pensar melhor, capacidades para argumentar melhor, formas, estratégias de o fazer. Não vejo a formação das pessoas. Considera que poderia ser transversal a todas as áreas de formação? Eu acho que deveria ser transversal a todas as áreas e desde o início. Por exemplo, eu tenho 4 filhas e de idades diferentes. Portanto, uma vai fazer agora 12, outra vai fazer 10, a outra está quase a fazer 3 e a outra tem 10 meses. E primeiro temos que perceber desde logo que meninas são diferentes de meninos. Eu noto isso claramente. Nomeadamente tenho um sobrinho. Ou seja, as meninas são mais evoluídas, ou seja, evoluem mais rapidamente, mas são mais sensíveis. Isso não é negativo, é uma característica da mulher e que, para mim, é extraordinária, porque eu acho isso muito bonito. Portanto, as competências são diferentes. Não me parece negativo. Ou seja, teremos um gestor mulher e um gestor homem, à partida, com formas diferentes de gerir. Mas o que eu vejo é que as minhas filhas, talvez pela forma de educação que têm em casa, têm uma força mental maior do que a maioria dos seus colegas. E isso talvez se deva à formação e ao que vêm em casa e à forma como o pai e a mãe lidam com elas. Mas isso é um problema. Porque quando falamos de bullying, por exemplo, ou quando falamos no futuro de uma pessoa que pode estar a ser abusada por outra, ou até não estar a ser abusada, mas não estar a conseguir impor da forma que precisa numa empresa, eu acredito que isso tenha muito que ver com o íntimo dela e da forma como ela foi formada. Portanto, na minha visão, deveríamos ter uma formação realista para nos conhecermos a nós próprios desde uma tenra idade. Ou seja, de conseguirmos... Nós não temos de ser todos líderes. Não é esse o tema. O tema é, nós temos pelo menos que ser líderes de nós próprios. Mas os líderes, todos eles, têm que ter sensibilidade para a questão da saúde mental? Deviam ter.
No meu caso concreto, eu volto a dizer, eu tenho essa sensibilidade, mas falta-me, por vezes, a empatia necessária para conseguir perceber o que vai na cabeça do outro. E essa capacidade de entender o outro, ou pelo menos de perceber os sinais, viria através da formação, da mudança na questão da universidade, dos cursos superiores, ou acha que poderia ser de outra forma? Eu acho que sim, a formação pode ser importante, mas eu acredito que, de facto, cada pessoa tem uma personalidade e há coisas que são difíceis de alterar. Ou seja, se calhar é mais fácil mudar o líder do que mudar a cabeça do líder. Até agora, no nosso caso, tem corrido bem. Eu trabalho para tentar melhorar essa minha falha, mas é-me difícil e, portanto, tento-me rodear de pessoas que tenham essa capacidade. Ora, formação é essencial, volto a dizer, mas também, deixe-me fazer aqui uma ressalva. Quando há muita gente que diz, pá, vamos motivar a pessoa, vamos... Eu aprendi, não sei com quem aprendi isto, mas fiquei sempre com isto na minha cabeça, que é quem me motiva sou eu. No limite, eu consigo ter um trigger externo para me ajudar a motivar. O que eu ensino às minhas filhas, por exemplo, é o menino chamou-me feia. Tu não mudas isso. O menino vai-te continuar a chamar feia sempre que ele quiser. E tu, independente dele estar certo ou errado, a questão não é essa. Ele vai poder fazê-lo. E tu vais ter que ter a capacidade de ignorar, de combater ou de simplesmente perceberes que não és feia ou mesmo que sejas, que estás bem contigo própria. E, portanto, essa fragilidade que eu vejo atualmente nos jovens adultos é isso. Epá, o chefe de linha chamou-me a atenção de uma forma mais brusca. Fui assediado. Ok? Não foi assediado. Foi chamada a atenção. Há uma fragilidade e essa pessoa entende que foi assediada porque ninguém tem que falar. Um exemplo muito concreto. Neste momento temos um colaborador que é angolano. E quando ele entrou, disse, pá, olha, parabéns e tal. Ele diz que gostava muito de aprender. E temos vários angolanos, mas temos um em concreto que diz que o chefe de linha é racista. Então foi tentar perceber, porque ele chama a atenção. Mas não chama os outros colegas? Chama, mas a mim chama-me porque eu sou preto. Não. Ou seja, isso é uma questão interna. Não é por isso. Aliás, eu dei-lhe um exemplo. O responsável da equipa, o responsável nacional da equipa de comerciais em Portugal é negro. É da Guiné. Portanto, não tem que ver com isso. Nós não somos uma empresa de forma nenhuma, nem eu admitiria racista, xenófoba ou de forma nenhuma. Há pessoas que se interpretam a si próprias como alguém me está a fazer mal porque eu sou assim. E eu acho que isso é importante mudarmos. Ou seja, não pode ser apenas a parte da liderança, seja em que estágio for, mas também as próprias pessoas a conseguirem perceber que nem tudo o que lhes estamos a dizer é uma ameaça. É apenas uma forma de melhorarmos o nosso trabalho. Diogo, estamos mesmo a chegar ao nosso tempo. Eu gostaria de saber se tem algum conselho a deixar, alguma opinião a deixar a quem nos ouve. Quem sou eu para dar conselhos? Mas eu vou tentar dar uma opinião. Uma opinião para os jovens, mais jovens do que eu, que estão a iniciar o trabalho. Ninguém está bem. Não é ninguém. Estou a referir à realidade que eu conheço. À nossa empresa e às empresas que eu conheço que são semelhantes às nossas. Acredito que existam empresas que não são assim e que têm problemas muito sérios. Ninguém quer o vosso mal. Quando alguém chama a atenção, é como um pai chamar a atenção, no sentido de, tens que melhorar, olha, há aqui um potencial para ti. Quando alguém deixar de chamar a atenção a outro colega, só há duas razões para isso, na minha visão. Ou és muito bom, e rapidamente vais evoluir, ou és tão fraco que a pessoa já se cansou de te chamar a atenção. Portanto, se te chamam a atenção é pelo bom sentido de tu melhorares, de ficares cada vez melhor e de evoluires. E nunca deixem perder oportunidades. Ou seja, se eu sou operador de linha, posso passar a supervisor? Vamos a isso.
vai custar, com certeza que vai custar. Vou ter que aprender novas competências, vou ter que passar a ser líder, o que antes não era, vou ter que, se calhar, ter colegas que vão olhar para mim de lado, porque é que ele foi para lá e não fui eu, mas isso é algo normal da evolução. E, portanto, é isso que eu tenho a dizer. Quanto à saúde mental, tratem-se desde o início, porque é mais fácil tratarmos no início do que quando as coisas já estiverem muito mais evoluídas. Diogo, muito obrigada por Obrigado, este tempo que dispensou a falar sobre a saúde mental, um tema, como disse inicialmente, importante, atual e que se calhar transversal a qualquer produção, a qualquer entidade na sociedade.